Olá, o meu nome é Alexandra. Eu gostava de partilhar o meu testemunho. Eu observo que muita gente agora está a viver aquilo que eu já vivenciei no passado. Então eu gostava de contar como é que foi a minha trajetória. Em determinado momento da minha vida, eu vou passar algumas coisas à frente, não é? Para chegar àquele ponto que eu gostava de partilhar. Que naquela busca por autoconhecimento ou tentar perceber a vida e o que gostaríamos de fazer, não é? Enquanto eu estudava Direito, naquele sentido de tentar perceber como é que funcionava a justiça neste mundo, tentar perceber como é que as coisas funcionavam. E eu não tinha a certeza dessa minha vocação no sentido de ter esse dom da palavra, que eu sei que não tenho, não é? Mas foi muito importante essa base, essa estrutura. Aprende-se muito, não é? E naquele momento, eu estava sozinha a pagar os meus estudos e entre o trabalho e os estudos, eu percebi que foi quando eu comecei o exercício físico. E quando experimentei o exercício físico lá na universidade, eu percebi que a minha capacidade mental aumentava muito, apesar do cansaço físico e mental por causa do estudo durante as provas. Eu percebia que ganhava ali bastante energia e aconteceu um episódio com uma amiga que ela tinha depressão, ansiedade e tinha ataques de pânico e ela não saía de casa se não fosse com ajuda. E naquele momento ela também estava a estudar, era um curso diferente, mas na mesma universidade, e eu passava pela casa dela para irmos as duas. E assim ela conseguia sair, mas depois tinha muitas recaídas. Então levei-a comigo para o exercício físico e o que é que eu descobri? Que ela melhorou. A depressão desapareceu e ela ficou autónoma e seguiu a vida dela. E eu tive ali um insight, eu assim, bem, eu não tenho muito perfil para... Eu queria ser juíza na altura, mas com muitas dúvidas, se não sentia capacidade, porque sempre fui muito tímida e falar em público era muito difícil. Então eu via pelas provas orais e assim que ia ser uma grande dificuldade. E eu não era convertida na altura, então eu não sabia que Deus nos capacita para qualquer coisa. Mas naquele momento eu vi o exercício físico realmente como uma grande ajuda naquele momento, por todas as dificuldades da vida, e eu vi ali um escape. Então eu fui tirando em paralelo com uma instrutora de fitness. Então eu comecei a dar aulas nos ginásios muito pouco tempo depois de que descobri que amava essa área, não é? E continuei o direito ao meu ritmo, porque era trabalhadora estudante. E onde é que eu quero chegar? Que depois, quando cheguei ao estágio, eu achava que para ter certeza se seria uma boa juíza que devia ter a experiência da advocacia. Então entrei nessa fase e foi muito difícil. E comecei a adoecer. E naquele momento eu estava a dar aulas de fitness na mesma, porque era o meu sustento naquela altura. E a determinado momento vi que estava a decorrer uma aula muito diferente daquilo que eu fazia, muito calma, com pouca luz, exercícios de relaxamento. E eu pensei, eu tenho que experimentar esta aula. E uma pessoa, quando está em busca da nossa paz, não é? De como seguir a vida de uma forma mais leve do que aquela que foi anteriormente, então experimentei o yoga e é aqui que eu queria chegar. Porque o yoga parece uma coisa muito inofensiva, no sentido de que traz muitos benefícios físicos, e eu lembro-me que são exercícios que eu já praticava quando era criança, desde pequeninha. Eu também tinha uns primos que eram muito acrobáticos
Então nós fazíamos muitas brincadeiras a fazer exercícios, espargatas e coisas assim. Então eu achei muito interessante reencontrar essas posturas que eu já conhecia de criança. Então trouxe-me aquela alegria a pensar, ok, estas aulas é que são a minha essência. E porquê? Porque realmente o yoga é aqueles exercícios naturais do ser humano. Os movimentos que o bebê faz, os movimentos que a criança faz para crescer, para começar a andar, engatinhar, todas essas coisas. Então realmente parece uma coisa muito boa. E porquê é que eu digo parece? Porque o yoga não é exercício físico, o yoga é espiritualidade. E todo o ser humano busca esse pertencer, não é? Esse lado espiritual, de alguma forma. Mesmo quem diz que não acredita em Deus, acaba por acreditar em alguma coisa. No universo. Muita gente agora acredita no tarô, que pode abrir um livro e sair uma mensagem. Toda a gente acredita nesse algo místico, não é? Mas eu sempre amei Jesus, desde sempre. Frequentei a Igreja Católica, não é? Fiz a primeira comunhão, a comunhão solene, tudo isso, mas não lia a Bíblia. Então eu não sabia que... Primeiro, eu não sabia que o yoga era adoração a outros ídolos. Eu notava que havia uma similaridade com o hinduísmo, com o budismo. O yoga vem da Índia, não é? E são essas religiões prevalecentes. Mas eu não achei que tivesse muito associado. Apesar que depois eu fui me formar nessa área. Existem alguns cursos que só focam mesmo nos exercícios físicos e nos seus benefícios e deixam esse avanço da espiritualidade para mais à frente. Ou seja, uma pessoa anda ali 1 ano, 2 a praticar só e a receber realmente os benefícios daquelas posturas. E só quem quiser seguir e aprofundar mais um bocado é que vai ver realmente a espiritualidade por trás. E muita gente me diz, porque eu entrei nessa área, eu deixei o fitness, deixei tudo e dediquei-me ao yoga durante quase 15 anos. E eu fui à Índia 2 vezes e realmente nós lá fazíamos adoração aos gurus, cantávamos mantras de adoração a esses deuses. Mas era como se eu tivesse umas escamas nos meus olhos e eu não conseguia ver de que estava a fazer algo que ia contra a minha fé, não é? Que é Jesus Cristo. É só a Ele que devemos adorar. Mas eu só vou chegar a essa conclusão mais de 15 anos depois, não é? Eu fui praticando. Na cidade onde eu estive, eu ia difundindo essas minhas ideias, porque depois o yoga, queiram ou não, ele vai nos levando a acreditar. Realmente o yoga fala muito de Deus, não é? A palavra yoga é a união entre o ser humano e Deus, entre o corpo e a alma, ou seja, não está realmente separado da espiritualidade. Apesar que muita gente diz-me assim, mas isso vai da tua intenção, eu faço as posturas, mas não estou nada a pensar no Shiva, nem na Shakti, nem no Ganesha, eu estou a fazer para o meu benefício físico. Só que o mundo espiritual não funciona assim, não é? Nós estamos a fazer algo, se nós estamos a pôr um incenso, se estamos a pôr um ambiente, a acender as velinhas, se nós estamos a entoar mantras e estamos a fazer exercícios de adoração àqueles deuses, mesmo que a nossa intenção seja só física e de ter aqueles benefícios físicos, na verdade, espiritualmente falando, nós estamos a fazer adoração. E eu vim a perceber isso quando comecei a ler a Bíblia. É relativamente recente, por isso é que eu só estou a partilhar o meu testemunho agora. Foi durante o Covid, o confinamento, que eu comecei-me a aprofundar na leitura. Eu tinha tentado antes, mas andava noutras práticas e aquela palavra não entrava no meu coração, eu não entendia. E durante o confinamento eu tive a oportunidade de estudar mais a fundo. Portanto, em 2020.
Em 2021 foi quando eu consegui ser batizada e encontrar uma igreja. E mesmo assim, apesar de eu ter tirado todos os budas que eu tinha da minha casa, todos os mantras, deitado todos os livros de tarô, eu até tenho aqui uma lista de tudo o que eu fiz. Eu pratiquei reiki, constelações familiares, fiz o mapa astral, a numerologia, cheguei a fazer hipnose, regressão, xamanismo, tomei o chá da ayahuasca, eu frequentei as sessões de espiritismo, recebi passes e dei passes. No yoga nós ativamos os chakras, cantamos os mantras, ativamos a energia Kundalini. Kundalini é um demónio. Fazer meditação transcendental, ou seja, a nossa meditação deve ser na palavra de Deus e não esvaziar a mente, que isso só atrai o mal. E todas as terapias alternativas. Eu experimentei de tudo. Desde acupuntura, kinesiologia, massagem tuiná, como é que se chama? A massagem do yoga, que agora esqueci-me do nome. Todas as terapias e mais algumas. Depois, enquanto estudo, eu estudei a cabala, a maçonaria, a Rosa Cruz, tudo isso de uma forma um pouco superficial. Experimentei a mesa radiónica, a radiestesia, e depois houve ali um momento fundamental que foi no tarô. Quando eu encontrei o tarô e pus-me a estudar as cartas e os seus significados e tudo, se nós estudarmos o tarô nós vamos chegar ao satanismo, não é? António Levi, Helena Blavatsky, encontramos o satanismo mesmo. Então foi o que eu percebi que estava no caminho bem errado, um abismo atraindo outro abismo. Tudo começou lá atrás, com a prática do yoga, mas eu sempre tive essa curiosidade, não é? Leitura de cartas, adorava ver aqueles filmes de magia, de bruxas, não é? Tipo, tudo que fosse místico, infelizmente. Porque realmente o ser humano tem isso, e se nós não conhecermos a Bíblia, vamos ser enganados por muitas coisas. E daí é o meu testemunho. Eu até registrei aqui um salmo, que é o 69:2, que representa aquilo que eu sinto agora, depois de olhar para isso tudo. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Chegamos a um ponto que achamos que está tudo certo, a vida é perfeita, o universo conspira para que tudo se realize, a lei da atração, o segredo, o poder da cura. Começamos a achar que nós somos deuses, que nós temos Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Antes disso, é só o engano. Eu cheguei a ter encontros com os gurus lá na Índia e mesmo aqui em Portugal, que eles também se deslocavam para cá. E um deles até dizia que fazia batismo de fogo. O batismo de fogo é apenas Jesus Cristo que faz. Então, houve ali um momento de despertar em que eu comecei a perceber todo o engano, e agora olho à minha volta, aquilo que eu achava que eu tinha sido a primeira a ser enganada lá atrás e que influenciei pessoas, infelizmente, a fazer essas práticas. Então agora sinto-me também na obrigação de alertar que o caminho não é por aí, que temos que fazer o caminho de volta, o caminho a Jesus e à cruz. Mas eu sei que isto não adianta nós dizermos, é o Espírito Santo que confirma no nosso coração, não é? Então eu falo aqui, deixando uma semente, mas quem me tiver a ouvir, leia a Bíblia, mas leia com o coração aberto, sem julgamento, porque muita gente lê a Bíblia logo a julgar. Porque é machista, porque não sei o quê, porque se as pessoas já vão com essa visão, não vão conseguir ver a verdade, não é? É preciso abrir o coração, deixar cair todas as nossas crenças por terra
Será que a reencarnação existe mesmo? Será que existe essa coisa de regressão a vidas passadas? Se não diz na Bíblia, se Deus diz para nós não mexermos no que está oculto, não mexamos mesmo. Porque o inimigo consegue nos enganar e nem precisa de muito, porque a pessoa vai ficar numa vida zen, a achar que é o paraíso e vai em contentamento para o inferno. Estou a dizer da forma mais simples que há, porque é mesmo isso que acontece. E é muito difícil realmente transmitir esta mensagem a quem está nesses caminhos, porque a pessoa que está nesses caminhos, ela sente que está tudo certo, que já está a curar os seus traumas, que já está a ser empoderada, muitas das vezes a ganhar dinheiro com essas práticas, porque as pessoas estão carentes e então buscam ajuda, até um dia lá na frente perceber que foi todo um erro e que afinal só existe uma verdade, só existe um caminho. Não existem muitos caminhos. Deus criou tudo? Criou, mas o inimigo aproveitou-se de muita coisa para nos enganar. A multidão dos seus comércios está muito ligado também a isto do ocultismo. E o yoga e tudo isto que eu falei é ocultismo. Faz parte do sistema da nova era, não é? Está tudo a conduzir para o final dos tempos. E infelizmente muita gente está a ser enganada e pode perder a sua salvação por causa disso. Então acho que agora tudo aquilo que eu falei de errado às pessoas no meu passado, agora preciso falar da verdade também. Na Bíblia diz assim em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu converti-me a ler a Bíblia. Quando comecei a ler a Bíblia e percebi que... Olha, eu até marquei aqui uma passagem tão simples como os 10 mandamentos, que nós aprendemos de uma forma tão distorcida ou incompleta, quero dizer, quando estamos na Igreja Católica, porque não conseguimos, ou eu não conseguia perceber com tanta clareza. Mas em Êxodo 20, o versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, não vamos dizer, eu posso fazer uma prática em que está a ser adorado outro Deus, mas Deus não se importa, Ele percebe. Não percebe. E depois diz, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se nós adorarmos outros deuses, mesmo que seja, estou a fazer isto, mas não é essa a intenção, nós estamos a adulterar, porque estamos a enganar o nosso próprio Deus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se nós vimos no passado pessoas da nossa família a adorar os santos, a adorar Maria, que era uma mulher santa, mas não é para ser adorada, porque nós, seres humanos, não viemos à Terra para sermos adorados, viemos para servir a Deus. A única pessoa que pode ser adorada é Jesus, porque Ele é Deus e veio à Terra morrer por nós, para nos salvar. A única forma de nós nos salvarmos e termos a vida eterna e não termos uma morte eterna no inferno, para podermos viver eternamente com Deus, nós precisamos de o seguir e renunciar a tudo o resto. Então esse é o único caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E mais cedo ou mais tarde toda a gente se dobrará e irá confessar que Ele é o único Deus e Salvador. Mas que isso possa ser feito agora, em vida, porque ainda vamos a tempo de sermos salvos.
essa era a parte que eu gostava de testemunhar. O que eu sinto é que Deus colocou no nosso coração a palavra dele. Então, porque é que quando eu andei no hinduísmo, no budismo, no espiritismo, porque é que aquilo cativa? Apesar de eu ter permanecido lá há pouco tempo, porque a verdade vem sempre ao de cima e Deus está sempre connosco a nos guiar. Nós temos é que ouvir essa voz que está cá dentro a nos alertar, porque Deus fala sempre em todo o tempo a dizer: filha, não é por aí o caminho, e a tentar nos trazer de volta para Ele, mas nós temos que querer, porque o mal, ele invade, ele destrói, ele rouba, e veio para matar, roubar e destruir. Mas a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é muito suave e Ele vai falando ao nosso coração, ao nosso ouvido, as verdades, e nós às vezes queremos ignorar. Mas a palavra está lá, e então quando uma pessoa começa a ler a Bíblia realmente de coração aberto, ela vai testificar cá dentro. É como se, o que eu senti foi como se eu já conhecesse a palavra mesmo antes de a ter lido. Então cada ato de leitura, em determinados momentos, é como se caísse uma ficha que me mostrasse: ok, esta é a verdade. Todas as outras são pedacinhos da verdade, porque todas estas práticas foram buscar um pedacinho dessa verdade à Bíblia, para as pessoas acreditarem nela, não é? Porque se não fosse uma coisa boa e se não sentissem benefícios ao estar ali, as pessoas não estariam. Então, aquilo que é falso é muito parecido com o verdadeiro. Até que se nós tivermos uma nota falsa na mão e ela for demasiado evidente, ninguém quer a nota falsa. Agora, se ela for muito parecida com a verdadeira, ela é como a verdadeira, muito parecida, aí somos enganados, não é? É preciso ter o conhecimento da palavra para saber distinguir, porque é isso que nos vai ajudar quando o Anticristo se levantar na Terra, que ele já está, só ainda não foi revelado, mas quando for revelado, quem conhecer a palavra vai saber que ele não é o Salvador, porque quem conhece a palavra, quem conhece o Apocalipse, conhece os sinais e sabe que aparecerão muitos a dizer que são Cristo e que são o grande Salvador, que vai trazer a paz e a prosperidade para a terra. Mas se conhecer a palavra, reconhecerá quem é o falso. E eu acredito no arrebatamento da igreja, então também acredito que muito em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Mas isso, cada um tem a sua convicção, se é antes da grande tribulação ou não. Eu creio que sim. Então este vídeo é também para alertar as pessoas que o tempo urge. Está a passar tudo muito rápido, os sinais dos fins dos tempos estão aí, e que é uma grande alegria, porque Jesus vem fazer a sua justiça. E Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o batismo de fogo. Ezequiel diz assim, Ezequiel 36, do 25 a 28. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis na terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e serei vosso Deus. Então que permaneçamos olhando para Jesus, olhando para a cruz. Esse é o caminho. E como diz João, no capítulo 6, diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então essa é a minha palavra final. A Bíblia é a palavra eterna, é a palavra viva, a palavra de Deus. Eu senti isso na minha pele, porque todas as crenças erradas, elas caíram por terra, eu fiquei sem chão.
Eu fiquei 1 ano percebendo os meus pecados, que eu nem sabia que uma pessoa vive de uma forma tão automatizada que nem percebe que está em pecado, ou nem conhece o que é que para Deus é pecado. Então só quando conhecemos a palavra é que podemos renunciar aos pecados, pedir perdão até pelos pecados dos nossos pais, da nossa família, porque nós herdamos, são heranças, então nós temos que fazer essa mudança, receber um coração de carne, tirar aquele coração de pedra, de que nós somos autossuficientes, que não precisamos de nada, nem de Deus, nem de ninguém, e confessar que nós não somos nada e que dependemos de Deus para tudo. Se não fosse Ele, nada poderíamos fazer. E como eu sei que as pessoas mais difíceis de se converterem são as pessoas da nova era, são as pessoas que entraram por este caminho do ocultismo, das terapias alternativas, elas estão debaixo de rituais, porque há pessoas que, ao fazer as massagens, elas fazem rezas e fazem para que a pessoa fique presa ali e tenha que ir todos os meses ali. Elas andam dependentes dessas práticas e têm uma falsa sensação de paz, de amor e de cura, mas que é falso. O verdadeiro amor é Jesus. E mesmo eu conheço muitas boas pessoas que ajudam o próximo, elas tentam fazer sempre o bem ao próximo, mas não é pelas obras. Nós seremos salvos pela fé em Jesus. Então a única forma, podemos fazer coisas boas e mesmo assim não ser salvos, porque só Jesus é que nos salva, só Ele. Só o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E uma pessoa observa essa infiltração nas igrejas. Lentamente o paganismo entra nas igrejas. Eu poderia falar aqui tanta coisa que as pessoas não observam, não é? Mas, por exemplo, de onde é que vem a árvore de Natal? A espada de São Jorge, as pulseiras de chakras, os japamalas, aquelas roupas esotéricas, tanta coisa que entra devagarinho e que as pessoas pensam, não tem nada de mal, não é? Aquelas mandalas, tudo pontos de contacto. Tudo que faça a abertura dos chakras, equilibrar as energias, nós estamos a abrir brechas para o inimigo entrar, e agora é de uma forma muito subtil. As pessoas até nem ficam endemoniadas, não manifestam fisicamente que estão sob o efeito, sobre a influência do demónio. Pessoas que ativam a Kundalini, a serpente Kundalini. Quem trabalha com libertação sabe. É difícil a libertação, mas é possível. Renuncie a essas práticas, tenha essa coragem. Leia a Bíblia, enfrente a sua vida com coragem, leve a sua cruz e siga Jesus. Ele é o único caminho. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da morte eterna e para nos curar de todas as enfermidades. Mas nós temos que aceitar isso que Ele fez por nós. Renunciar ao pecado. Podem estar a dizer, mas eu não estou a fazer mal a ninguém ao praticar yoga, não estou a fazer mal a ninguém praticando constelações familiares. Está a fazer mal a si mesma, porque está a adorar deuses errados, está a ser influenciada por espíritos demoníacos, porque não são os mortos que vêm cá falar connosco no espiritismo. Nas constelações familiares é muito parecido com o espiritismo. Há ali uma representação de pessoas familiares, há ali uma envolvência espiritual muito forte. E quem é que está a interferir ali? Deus não é. Não é Jesus, nem é o Espírito Santo. Então, são os demónios. Porque os mortos não vêm cá falar. A Bíblia também nos diz isso. Então, renunciar é uma decisão consciente de abandonar comportamentos, pensamentos e hábitos que nos afastam de Deus, buscando conversão de vida e de santidade. Arrependimento sincero é mudança de atitude. Fugir das tentações
e fortalecer o espírito através da oração e do jejum e da palavra de Deus. E só assim encontraremos a paz que excede todo o entendimento, a verdadeira paz, a paz de Deus. Shalom. Este era o meu testemunho. Eu agradeço. Obrigada, Jesus.